Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você, uma boa noite para toda a sua casa, para toda a sua família. Com alegria nos encontramos para este tempo de estudo da palavra do nosso Deus. Estudando o livro de Atos dos Apóstolos, hoje capítulo 21, a partir do versículo de número 7, Paulo em Cesareia. E esse estudo tem mostrado para nós a alegria e o privilégio de ter uma vida dirigida, conduzida, orientada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. A vida do apóstolo Paulo, a vida dos demais apóstolos, o nascedouro da igreja, e nós louvamos a Deus, porque hoje, em pleno ano de 2021, com pandemia, sem pandemia, o fato é que o mesmo Espírito Santo que está presente desde o início continua dirigindo, conduzindo a igreja do Senhor Jesus. A igreja é do Senhor Jesus, por isso é Ele quem conduz a sua igreja. E é uma alegria quando a gente traz à nossa memória a caminhada do apóstolo Paulo, dos demais apóstolos, e lembra, e isso alimenta a nossa fé, de que o mesmo Espírito Santo está presente entre nós, conduzindo, direcionando as nossas vidas. Portanto, eu te convido, meu irmão e minha irmã, que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Faremos a leitura a partir do versículo de número 7, que nos diz assim o texto bíblico: Paulo em Cesareia. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha ele 4 filhas donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo, assim os judeus de Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fareis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Deus de amor, graças te damos por este tempo precioso, Pai, de comunhão na tua presença. Obrigada, Jesus, porque nós temos o privilégio de ler e meditar na tua santa palavra, Pai, o qual fazemos com temor e tremor diante da tua santa presença entre nós. Quero colocar diante do teu altar a vida de cada irmão, de cada irmã, que o Senhor possa falar a cada mente, a cada coração. Alimenta-nos, Senhor, fortalece-nos, ó Pai. Carecemos da tua graça, carecemos da tua unção, carecemos, ó Pai, do teu discernimento, da tua instrução. Por isso, Pai, instrua-nos, fortalece-nos,
Ensina-nos, ó Pai, e nos dê a graça de sermos praticantes desta palavra. Caminha conosco, abençoe a tua igreja, cada lar, cada família, cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas que está ouvindo este estudo, que o teu Espírito Santo fale a cada coração. Dispensa sobre nós a tua bênção, nós clamamos a tua misericórdia e oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, nós estamos observando este tempo assim bastante delicado, que está envolvendo aí muita emoção. Um dos sentimentos presente aí é o sentimento da tristeza, porque está ficando cada vez mais óbvio para os discípulos, e Paulo não está escondendo isso, de que ele está passando por essas cidades, deixando ali o seu último adeus. Já foi dito, como nós já vimos nos estudos passados, que ele iria sofrer, que ele não voltaria mais. Ele mesmo disse que seria a última vez que os irmãos estariam vendo o seu rosto, mas ele continua firme, determinado no seu propósito de chegar até Jerusalém. E como nós já vimos, né, existe em Jerusalém pessoas queridas, discípulos e discípulas amados e amadas por Paulo, né, e de Paulo, que estão ali para recolher, para abraçar, para hospedar, né, para acolher o apóstolo Paulo juntamente com os demais que o acompanham. Mas também há ali pessoas que querem ver o seu fim, pessoas que querem a sua destruição e que não medirão esforços para que isso aconteça. E aqui a gente já começa aprendendo que na nossa caminhada de fé também é assim. Nós não podemos ser inocentes ao ponto de acharmos que o fato de sermos cristãos e cristãs, o fato de entregarmos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, nos torna pessoas imunes ou pessoas isentas aos sofrimentos deste mundo, às perseguições, aos levantes contra nós. Isso não acontece. O fato de sermos cristãos e cristãs muitas vezes até aumentam as perseguições, aumentam as lutas, aumentam as dificuldades, mas o fato de sermos cristãos e cristãs trabalhados a nossa fé, nos dá a graça de saber que em toda e qualquer situação nós temos a graça do Senhor Jesus caminhando conosco, nós temos os livramentos de Deus sobre a nossa vida, nós temos o amor, o cuidado, a bênção de Deus sobre cada um e cada uma de nós. Então nós devemos sempre procurar caminhar na dispensação da graça, na orientação do Espírito, sabendo que dias difíceis seguirão, né? Estarão aí diante de nós, mas o Senhor tem nos guardado e tem nos livrado. Nós vimos na semana passada lá que Paulo tinha ido para Tiro, né? Ele chegou ali em Tiro. Os irmãos também pediram, né, que ele não continuasse a sua viagem, mas que ele ficasse por ali. Paulo então diz que não, porque ele estava determinado, né, a ir para Jerusalém. Os irmãos então vão com as suas famílias até a praia, né, até o porto, ali ajoelham-se naquela praia, oram com o apóstolo Paulo e então o despede, né, junto com o grupo que estava com ele, e eles embarcam enquanto que as famílias voltam para suas casas. E hoje nós vimos que eles concluem esta viagem de Tiro e chegam a Ptolemaida, onde ali eles cumprimentam alguns irmãos. Então de Tiro, né, eles fazem essa parada, uma parada que durou um dia em Ptolemaida. Precisa pensar aqui para falar esse nome, né? E uma visita aos cristãos daquela cidade. O que nós percebemos é muito interessante a gente ver que Paulo, por cada cidade que ele passou, ele ali pregou o evangelho do Senhor Jesus, ele anunciou, ele ali trabalhou pela conversão de pessoas daquela cidade. E nós percebemos que numa grande parte da cidade, se não na sua totalidade,
ele deixou ali um trabalho iniciado, uma igreja começada. E esse trabalho, o qual ele acompanhou por cartas e quando possível mandou mensageiros e quando possível ele foi pessoalmente visitar, ele acompanhou esses trabalhos e são trabalhos que vão crescendo, porque as pessoas estão ali declarando, anunciando, trabalhando de forma muito dedicada na missão que é falar do amor e da graça de Jesus. Por isso, a gente vai ver que Paulo, agora que ele está voltando para Jerusalém, ele vai passando novamente pelas cidades e por cada cidade que ele passa, tem ali um grupo de discípulos, um grupo de irmãos e irmãs que alegram o coração em ver Paulo novamente. Eles querem abraçar, todo o grupo quer que Paulo continue mais um tempo ali, mas Paulo está aí determinado, né? Então, esse grupo que está caminhando chegou de Tiro, parou nessa cidade de Ptolemaida e visitou os cristãos e cristãs daquela cidade, e aí o grupo então segue para Cesareia. O modo como Lucas descreve a viagem de Ptolemaida para Cesareia, né? Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia, como está no versículo 8, parece sugerir que eles aportaram em Ptolemaida e depois continuaram até Cesareia por terra, e depois de lá eles pegam então um outro navio. Então eles faziam alguns pequenos trechos aí por terra, né, até para estar aproveitando e visitando irmãos e irmãs daquelas regiões. Em Cesareia, Paulo e seus companheiros, eles hospedam-se na casa de Filipe, a quem Lucas chama de o evangelista, a fim de distingui-lo do apóstolo, né? Então, esse Filipe aqui é o Filipe evangelista. Ele é o mesmo que nós encontramos lá no capítulo 8, como nós já estudamos anteriormente, que estava evangelizando o eunuco etíope. A gente se lembra da história de Filipe, que correu lá e andou do lado do carro, e aí ele sobe e começa a explicar. Então é esse o Filipe. Lucas nos informa que Filipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam, ou seja, que interpretavam a palavra e pregavam. E aqui fica muito claro para nós, o texto bíblico ele é muito específico, porque ele vai colocar uma ênfase, né? E Lucas trabalha muito essa questão do ministério feminino, ou das mulheres ativamente trabalhando na missão. Nós nos lembramos que o evangelho de Lucas, desde o início, ele vai trabalhar a questão da Maria, a questão da Isabel, a questão de Ana. Então ele vai trazendo essas mulheres como pessoas importantes, participantes da missão, desde antes do nascimento de Jesus. E ele segue isso no livro de Atos. Nós vamos ver o relato de várias mulheres engajadas na obras, muitas delas líderes de comunidades, e esse texto aqui, mais uma vez, então, essa passagem mostra para nós algo assim quase que, né, inédito, porque eram 4 mulheres, então o Filipe ele tinha 4 filhas que eram mulheres, e elas eram donzelas, elas não eram casadas, eram 4 moças virgens, e elas então profetizavam, elas estavam ali pregando o evangelho do Senhor. Então nós precisamos entender assim, que aqui o profetizar não tem a ideia que muitos têm nos dias de hoje. Aqui o profetizar é o que nós chamamos de a voz profética da igreja, aquela voz que exorta, aquela voz que ensina, aquela voz que corrige o que está errado, aquela voz que anuncia e prega a salvação, ou aquela voz que denuncia tudo que é forma de pecado, de escravidão, né, de coisas ruins que estão ao nosso redor. Então, quando nós trazemos a nossa memória, que é que Filipe, o evangelista, tinha 4 mulheres, as 4 mulheres
donzelas, solteiras, que eram profetisas, que profetizavam, nós precisamos lembrar assim que elas não estavam ali naquele sentido, vai acontecer isso, aquilo outro com você, não. Aquela no sentido de ensinar, de pregar, de falar o que está certo, de falar o que está errado, de ser mesmo uma voz profética. E nós precisamos nos lembrar que esse hoje é o papel da igreja. A igreja tem um papel fundamental nos dias atuais de ser a voz profética. Vale a gente deixar aqui muito enfatizado que na igreja primitiva, ao contrário do que se pensa muitas vezes, havia, na verdade, mulheres em posição de liderança ou posições de liderança que pregavam e profetizavam. Já na sequência do texto, a partir do versículo de número 10, nós vemos aí o Ágabo aparecendo mais uma vez. Ágabo é apresentado como se não tivéssemos ouvido falar dele antes, mas ele já está lá no capítulo de número 11, no versículo 28, quando ele vai falar sobre a questão da fome, né? Então, o Ágabo, ele traz aqui para nós um estilo de apresentar a sua profecia, como os profetas do Antigo Testamento, através de uma ação. Então, ele demonstra aquilo que possivelmente poderia acontecer. Então, olha como é interessante. A gente tem, falando aqui das profetisas, que ela não só nesse sentido de dizer aquilo que vai acontecer, mas no sentido de ensinar, exortar, corrigir e anunciar o evangelho, mas também existia esse tipo de profecia que era aqui uma forma de revelação que Ágabo estava trazendo, né? E o texto diz para nós assim, que nem a gente traz lá os textos do Antigo Testamento, né? Ágabo, ele ilustra a sua profecia por meio de ações. Então ele vai falar o quê? Ele vai pegar ali o cinto do apóstolo Paulo, né? E ele vai pegar o cinto do apóstolo Paulo e vai enrolar no seu próprio corpo, no corpo do Ágabo. Ele vai enrolar nas suas mãos, como o texto que nós acabamos de ler, né? É provável que o cinto de Paulo que Ágabo pega não seja de couro, mas antes um longo pano normalmente usado, enrolado diversas vezes em torno da cintura, e também era usado para carregar dinheiro e pequenos objetos. Amarrando-se com o cinto, Ágabo então anuncia que os judeus amarrarão Paulo e o entregarão nas mãos dos gentios. Esse é o tema do restante do livro. Então nós vamos ver que possivelmente esse cinto não era um cinto como a gente está acostumado, né? Ver um cinto de couro que segura a calça, mas algo que era ali passado, né? A gente vê muito no texto bíblico a expressão cingindo, quer dizer, você vai enrolar aquele pano, aquele couro, aquele cinto ao redor aí da sua cintura, né? Para ajudar não só para segurar as roupas, mas também como uma forma de de segurar com um pouco mais de segurança, de guardar ali alguns valores, alguns pequenos objetos, algo que você não quer correr o risco de perder, você amarra esse tecido, esse pano, né, em cima destes pequenos objetos. Então nós vemos assim essa atitude de Ágabo, e ele vai dizer uma palavra muito séria, que aquelas pessoas ficaram ali preocupadas. Ele fala assim: ele se enrola, né, com o próprio cinto, ele enrola não só, ele não vai enrolar só a cintura, mas ele vai enrolar os pés e as mãos e vai declarar: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus de Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então ele vai dizer aquilo que vai acontecer com Paulo. Então essa coisa do cingir, que é o enrolar em volta de algo. Nós vamos lembrar de Pedro, que vai dizer assim que nós devemos cingir o nosso entendimento, ou seja, né, cuidar aí, coloca alguma coisa ao redor da sua mente para que você não tenha pensamentos ruins e para que você também não seja contaminado na sua mente. Mas isso é uma outra história, né? E é interessante, né, que embora o profeta, né, o Ágabo, ele fala por intermédio do Espírito Santo, ele deixa isso muito claro na sua fala,
Os companheiros de Paulo, inclusive, né, o narrador aqui do texto, eles tentam dissuadir Paulo de ir para Jerusalém. Eles tentam falar assim, Paulo, né, veja bem, já foi falado que você ia sofrer, que você ia ter cadeias, que você ia ter uma situação muito complicada. Agora está dizendo que você vai ser amarrado nas suas mãos e nos seus pés e você vai ser entregue para os gentios, né? E quando então, no versículo 12, quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então foi assim, foi um clamor, Paulo, por favor. A gente olhar, gente, para um líder muito querido nosso, um pastor, uma pastora, né, alguém que a gente ama, um líder de algum ministério, alguém que a gente ama, que nos ajudou, que pregou o evangelho para nós, que caminhou conosco há muito tempo, e de repente essa pessoa está indo para um lugar que ela vai sofrer naquele lugar, que ela vai correr o risco de morrer naquele lugar. A nossa fala vai dizer, pelo amor de Deus, não vai para aquele lugar, por favor, fique com a gente. E é isso que eles estão pedindo, eles estão quase que implorando, eles estão clamando aqui, né? O texto diz assim que eles aqui rogaram a Paulo, né? Foi um clamor, Paulo, não vá para Jerusalém. E a resposta de Paulo é uma resposta de alguém que tem a sua vida confiada na graça do Senhor Jesus. A resposta de alguém que tem plena convicção de que as suas ações, aquilo que ele faz, aquilo que convém acontecer a ele, está nas mãos de Deus. E é interessante a coragem de Paulo de se entregar pelo evangelho, porque ele poderia dizer assim, então já que eu sei que lá é perigoso, né, não vou mais, vou mudar de ideia, vou para outro lugar, vou continuar pregando. Ele poderia inclusive usar a missão e usar o crescimento da igreja como uma desculpa para não ir para Jerusalém. É verdade, vou para outro lugar, vou continuar pregando. E às vezes a gente faz isso na nossa caminhada. A gente usa uma situação como uma desculpa para a gente não enfrentar aquilo que nós devemos enfrentar por amor do evangelho, né? Então, o texto mostra para nós aqui, no versículo de número 13, que Paulo então responde para eles: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Ou seja, vocês ficarem aí chorando não está me ajudando, né? Vocês estão me deixando com o coração quebrantado, vocês estão me deixando entristecidos. Em outras palavras, mas eu nada posso fazer, porque independente do sofrimento, é o que convém acontecer. Para isso que eu fui chamado e é isso que vai acontecer. Aquilo que está determinado para a minha vida vai acontecer. E aí no versículo 13 ele continua, e uma frase muito bonita, que é difícil para nós dizermos isso nos dias de hoje, que ele fala assim: pois eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então, mais uma vez, Paulo faz essa declaração de fé. Nós nos lembramos lá no capítulo 20, no versículo 24, que Paulo fala algo também muito profundo e muito semelhante. Quando ele estava ainda lá em Mileto, né, falando para os presbíteros de Éfeso, ele vai dizer assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesma, né? Então Paulo já está dizendo, gente, se eu tiver que morrer pelo evangelho é um privilégio, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. E aí ele se despede lá do pessoal de Éfeso, dizendo que vocês não mais verão o meu rosto, né? Agora vocês não mais verão o meu rosto. E agora, novamente, ele vai dizer essa frase, né? Que não adianta vocês chorarem, pois eu estou pronto. Eu fico pensando, quantos de nós hoje, quantos cristãos e cristãs hoje podem fazer essa declaração como Paulo fez, mas não por alegria, por uma situação momentânea, mas com convicção, com fé. Se for necessário, eu estou pronta, eu estou pronto, né? Até para morrer
pelo Evangelho. E aqui, gente, morrer pelo nome de Jesus. Porque às vezes as pessoas querem até, se tiver que morrer, eu morro, mas ela está morrendo por ela mesma. Paulo deixa claro que ele pode morrer, se ele tiver que morrer pelo nome de Jesus, ele está pronto. Será que eu e você, se precisarmos morrer pelo nome de Jesus, nós estamos prontos? Será que a igreja do Senhor Jesus hoje, se ela tiver que morrer pelo nome de Jesus, a igreja está pronta? Nós precisamos refletir nessa caminhada, porque às vezes a gente tem caminhado como se não houvesse fim. Estamos indo, estamos caminhando, estamos fazendo. Quando dá, faz, quando não dá, não faz. E nós precisamos ter essa convicção de, se for necessário morrer pelo Evangelho, eu estou pronto, eu estou pronta. Se o Senhor Jesus quiser me levar hoje, eu estou pronto, eu estou pronta. Se eu tiver que me entregar pelo Evangelho, eu estou pronto, eu estou pronta. Como está aí a nossa decisão? Como está a nossa vida em relação a essa entrega, né? Ainda ele coloca, né, como porém não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Então aqui novamente o narrador, né, Lucas, o grupo que estava ali com ele, nós não conseguimos persuadir Paulo. Nós não conseguimos fazer com que Paulo desistisse da sua determinação de ir para Jerusalém, ainda que já tivesse dito que teria cadeias, que teria prisões, que ele seria amarrado, que ele seria entregue aos gentios e possivelmente perderia sua vida. Diante de tudo isso, Paulo permanece fiel, ele permanece convicto de fazer aquilo para o qual o Senhor o chamou. E diante disso, então, os discípulos vão dizer para ele, né? Faça-se a vontade do Senhor, que é outro desafio que nós temos nos dias de hoje. Nós temos pedido para que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida? Nós temos pedido para que seja feita a vontade do Senhor na nossa casa, na nossa igreja, no nosso lar, na nossa caminhada? Nós temos pedido para que seja feita a vontade do Senhor? É uma pergunta que nós precisamos pensar, né? Às vezes a gente quer tanto que a nossa vontade prevaleça que nós nos esquecemos de clamar ao Senhor que a vontade dele seja feita em nossa vida, né? E aí passaram aqueles dias, eles continuaram, então fizeram os seus preparativos e subiram para Jerusalém, e alguns dos discípulos que estavam ali em Cesareia acompanharam, foram juntos com eles. Então eles estão um grupo aí grande, né, caminhando e seguindo em direção a Jerusalém. E ali então eles levam, né, esse Minasson, né, o Nasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Então alguém que estava ali também colaborando, acompanhando e abençoando. Portanto, que nós possamos estar em oração. Na próxima semana a gente vai ver a chegada de Paulo em Jerusalém. Esse dia vai chegar, né? E nós vamos aprender aí algumas coisas também desse texto. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe o nosso lar, que nós possamos aprender com Paulo a caminhar convictos, convictas naquilo para o qual o Espírito Santo de Deus tem nos chamado. Para que o Senhor tem te chamado, meu irmão e minha irmã? Que você possa dizer ao Senhor, eis-me aqui, mas que você possa com convicção fazer aquilo para o qual o Senhor tem te chamado. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua igreja. Amém? Vamos orar? Deus de amor, graças te damos mais uma vez por este tempo precioso de comunhão, de aprendizado da tua santa e bendita palavra. Mais uma vez, Pai, colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, clamamos sobre nós a tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia, a tua unção, a tua direção. Ó Deus, que nós possamos aprender com Paulo, a declarar em todo o tempo, Pai, que nós vamos fazer aquilo para o qual o Senhor tem nos chamado. Que se for necessário morrer pelo teu nome, que possamos dizer com certeza, estou pronto, estou pronta. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, em todo tempo a fazer a tua vontade. E assim como aqueles discípulos, ó Pai, aquelas discípulas oraram, Senhor, independente do que tenha que acontecer pela frente,
que se faça conforme a tua vontade. Também pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, o Senhor nos ensine, nos dê condições, ó Pai, de seguir também o exemplo, ó Pai, das 4 filhas de Filipe, ó Pai, que eram moças, mulheres, donzelas, mas que eram, ó Deus, servas do Senhor, anunciadoras da tua palavra, que eram mulheres, ó Deus, que profetizavam, que possamos ser, ó Deus, neste mundo tão conturbado, a voz profética do Senhor. Possamos, como igreja, ó Deus, exercer essa voz profética, anunciar a salvação, anunciar o perdão, anunciar a transformação de vida, anunciar, ó Deus, e chamar o povo ao arrependimento de pecados, chamar o povo, ó Deus, a viver nova vida. Senhor, nós não queremos ser uma voz calada, mas queremos ser uma voz que profetiza, que anuncia, que fala, que denuncia, que, ó Deus, age conforme o teu querer e a tua vontade. Senhor, colocamos a tua igreja nas tuas mãos, cada lar, cada família, caminha conosco, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, oramos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, que você tenha uma excelente noite na presença do Senhor. Amém.